Estimados irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos a este culto com transmissão online, culto que não é presencial em função da restrição da bandeira preta em nosso estado. Você que está no seu lar, seja bem-vindo a este culto, segundo culto do período da Quaresma, correspondente ao segundo domingo da Quaresma. Saúdo a minha família, esposa Tânia, os filhos Tainara e Josias, que participam comigo aqui do templo. Que Deus abençoe a sua participação, de sua família. Compartilhe este culto com seus amigos, com seus contatos, para que mais pessoas possam ser confortadas, consoladas, orientadas e fortalecidas na fé. Hoje a nossa comunidade também está triste, porque se despede, mesmo que distante, de um pastor que pastoreou esta congregação, pastor Gerson Charnock, e nós hoje também iremos orar por todos que choram a despedida deste nosso querido pastor e também irmão na fé, agora participante da glória celestial. Nós iniciamos este culto invocando a presença da Santíssima Trindade. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Se alguém quer ser meu Senhor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós queremos louvar a Deus e convido para que vocês cantem com a gente o hino, o cântico, Se Aquela Cruz Falasse. Sobre o
Amados irmãos e irmãs, da cruz de Jesus, do Cristo crucificado, vem o perdão de nossos pecados. E este é o momento em que nós temos o privilégio, como povo de Deus, de nos apresentar ao Senhor em humildade, confessar-lhe os nossos pecados, para que no sangue derramado por Cristo na cruz, os nossos pecados sejam perdoados. Te convido a humildemente olhar para dentro de si, olhar para a maldade cometida contra Deus e contra o próximo, na quebra dos mandamentos, e ao confessar o teu pecado em fé, buscar o perdão que Cristo nos oferece. Senhor, queremos confessar com Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Porém, sequer almejamos Tua presença mais frequente em nossas vidas. Qualquer coisa serve de desculpa para o afastamento, apatia e falta de contato com a Tua palavra. Uma festa, sono, cansaço, tristeza, alegria. São tantos motivos que são a razão para não virmos à Tua presença. Perdoa-nos e nos dá forças, disposição e coragem para confessar com Pedro. Assim, muitas pessoas serão salvas e reconduzidas para o caminho da vida eterna, enquanto nós mesmos ficamos cada vez mais próximos de Ti. Que assim seja e que vivamos no Teu perdão constante. Em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, você que reconhece a tua culpa, você que reconhece o seu pecado e quer te ver livre do pecado, como ministro da palavra, chamado e ordenado pela sua igreja, te perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livre da culpa, livre do pecado, nós temos acesso ao Pai, tudo por intermédio de Cristo. Portanto, vamos falar com o nosso Pai Celestial em oração. Ó Deus, Tu que vês que não temos forças, por Teu imenso poder, defende-nos de todas as adversidades que possam acontecer ao corpo e de todos os pensamentos ruins que possam assaltar ou prejudicar a alma, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, este Deus que vem até nós pela palavra e na ação do Espírito Santo nos dá um entendimento, fortalece a nossa fé e nos anima como povo de Deus. A primeira leitura é a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, onde diz assim: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuemos firmes nessa graça e nos alegremos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis.
Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Ele mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tornou amigos de Deus. Maravilhosa leitura, onde o apóstolo Paulo descreve a maneira maravilhosa que Deus agiu em nossa vida, na ação do Espírito Santo, para que nos tornássemos amigos de Deus, filhos do Pai Celestial, e sermos família de Deus. Os convido agora a acompanhar o relato do Santo Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Nós lemos assim: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Pois tem seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. São estas as palavras do Santo Evangelho. Professemos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos preparando para ouvirmos e meditarmos na palavra do Senhor,
os convido a cantarmos o próximo hino. Estimados irmãos e irmãs em Cristo que estão participando deste culto por esta transmissão, queremos agora olhar para a palavra do Senhor, meditar nas palavras do Santo Evangelho, palavras de Cristo, e refletir no tema: Jesus me conhece, o conheço e creio nele. Jesus me conhece, eu o conheço e creio nele. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a palavra do Senhor em nossos corações. Amém. Estimada Igreja, povo de Deus, queridos irmãos em Cristo, você conhece homens importantes, personalidades, atores, reis, pessoas que te inspiram, pessoas que você toma como referência para a sua vida, as suas ações? Aí você conhece Luke Capitani ou Luke Schultz? Não? Luke Capitani é um detetive. Ele é um detetive de uma série policial que tem como título Capitani ou Os Segredos de Manchite. E sabe, depois do culto você queira dar até uma pesquisada. Mas será que esse detetive inspira a sua vida? Será que esse detetive vai auxiliar em suas decisões, em sua caminhada de fé? Não sei, possivelmente não. E o que dizer então de Hitler, Marx e outros nomes conhecidos pelo mundo afora? Será que estas pessoas nos inspiram a agir conforme a vontade de Deus ou a sermos modelos de vida? Podemos conhecer e ter informações de muitas pessoas. Elas sim podem e em muitos casos são relevantes para a nossa vida. Temos grandes referências em nosso lar, em nossa igreja, em nossa sociedade. Pessoas que realmente nos inspiram.
E de quem mais você tem informações relevantes? Quem mais pode inspirar você a viver uma vida feliz? E por isso eu lhe faço a pergunta que Jesus fez: quem sou eu? Ou então, quem é Jesus? Onde vamos encontrar respostas a respeito ou informações a respeito de Jesus? De Luke Capitani nós podemos assistir aquela série. Quem sabe de Hitler e Marx nós possamos pesquisar em livros e em filmes. Jesus, onde há informações sobre Jesus? Eu tenho uma indicação segura. Numa biblioteca de 66 livros, conhecido como Bíblia. Essa biblioteca tem todas as informações a respeito do homem mais importante que já pisou a terra. Quem é Jesus e crer em Jesus é uma questão de vida ou morte. Enquanto outros personagens podem até nos inspirar, mas Jesus não apenas inspira. Conhecer e crer em Jesus é uma questão de vida ou morte. Por isso eu peço que prestes muita atenção para que conheças o homem mais importante revelado nas Escrituras e que já pisou esta terra. Irmãos, nós estamos no tempo de Quaresma, e este é o tempo sobremodo oportuno para buscarmos entender quem é Jesus, o que Ele fez e por que Ele fez o que Ele fez. Ao folhearmos as Sagradas Escrituras, nós iremos encontrar o entendimento. Nela nós temos mínimos detalhes da vida, do ministério, da ação, do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Na Bíblia nós encontramos todas as informações a respeito deste homem que nós precisamos conhecer bem. Alguns milhares de anos antes de ele vir a este mundo, Deus já havia falado a respeito dele para os homens, para que eles o aguardassem, para que eles o esperassem e para que eles já confiassem nele, mesmo que tivessem apenas mínimas informações. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é o Jesus revelado nas Escrituras? Bom, ele foi concebido pelo Espírito Santo. A Virgem Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo e no seu ventre Maria carregou Jesus. Jesus então nasceu. O único homem da face da terra com duas naturezas. A divina, Jesus foi verdadeiro Deus, e a humana, Jesus foi verdadeiro homem, homem como nós. Mas essa é uma muito grande. Jesus foi Deus homem. Deus desceu do céu e veio habitar entre nós como ser humano. Ai, Jesus fez milagres. Quando ele iniciou o seu ministério, ele foi convidado para uma festa de casamento. E não é que naquela festa o vinho termina. E então Jesus transforma água em vinho. E por incrível que pareça, este milagre deu tão certo que foi o melhor vinho da festa. Mas este Jesus que estava naquela festa, não foi só a alegria e a emoção da festa, mas também este Jesus, ele vem habitar
na vida e quer habitar na vida de todos os casais, assim como daquele casal das bodas. Este Jesus, ele veio para fazer milagres na vida de todos os casais, mas ele também veio para habitar na família de todos, porque ele quer abençoar casamentos, ele quer abençoar famílias. Jesus veio para transformar, para fazer milagres, para reconciliar, porque o ser humano, o homem, a mulher, o marido e a esposa, os pais e os filhos, eles pecam, eles erram, eles falham, e então Jesus quer fazer milagres. Ele faz mais do que transformar a água em vinho, ele vem para tirar culpas, ele vem para reconciliar, ele vem para fazer as pazes. Este é o Jesus revelado nas Escrituras Sagradas. Este é o Jesus que quer habitar no seu casamento, no seu relacionamento. Mas este Jesus, ele também vai para lugares muito inusitados, muito estranhos. A Bíblia revela que ele conversou com uma mulher que naquela época era denominada como prostituta. As pessoas, os líderes estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher. Era apenas receber a ordem, a autorização de Jesus, que as pedras voariam contra esta mulher. Mas Jesus deu esperança para uma mulher sofrida, uma mulher que estava desorientada, uma mulher que era desprezada. Jesus deu esperança. Aquela mulher encontrou em Jesus uma oportunidade para transformar a sua vida. Ela recebeu forças ao reconhecer que Jesus a libertou da morte, porque ela seria apedrejada e possivelmente morreria. Jesus mudou a sua vida, e aquelas pessoas que iriam jogar as pedras tiveram que largar as pedras no chão, porque Jesus disse: quem nunca errou, atire a primeira pedra, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus, ele vem ao nosso encontro para nos fazer feliz, não sem problemas, mas com sentido da vida, a partir de sua orientação, que nos traz paz, que nos traz segurança. Jesus vai nos lugares mais estranhos, não para se unir ao pecado, mas para tirar pessoas do sofrimento e ressignificar a sua vida. Então nós vemos um pai de família, um pai chamado Jairo, está sofrendo porque a sua filha está doente, está morrendo, e então ele vai em busca de ajuda. Ele vai em busca de Jesus, do qual ele já havia ouvido falar, que fazia milagres, que transformava vidas, que ressuscitava pessoas, que libertava as pessoas do sofrimento. E então, Jesus entra na vida desta família, entra na vida de Jairo, de sua filha, e esta filha é curada. Jairo então reconhece a Jesus como o Senhor de sua vida. Não que a sua vida seria sem problemas, mas ressignificada, porque agora ele tinha esperança. Ele sabia que em Jesus ele encontraria refúgio para a sua dor, para a sua aflição, para o seu sofrimento. Quantas vezes nós estamos como Jairo, no leito de nossos familiares, e não sabemos a quem recorrer. Jesus quer estar sim ao lado daqueles que sofrem, daqueles que choram, para os consolar, para restaurar a vida. Muitas vezes o melhor remédio é a vida eterna,
Muitas vezes a melhor cura é a eternidade, é a ressurreição dos mortos, mas sobre isso também Jesus tem poder. Amados, Jesus ele age na vida da sociedade. Nós vemos Mateus, o cobrador de impostos, e Jesus o convida para segui-lo, e não só apenas para segui-lo, mas também para ser um porta-voz da sua mensagem, do seu perdão. Sim, Jesus transforma pessoas pecadoras em testemunhas do amor de Deus, em testemunhas da ação de Jesus em suas vidas, não mais roubando, não mais sendo desonesto. E então Jesus, ele descobre lá no meio da árvore um senhorzinho chamado Zaqueu. E então Jesus chama Zaqueu e diz: Zaqueu, desça dessa árvore, eu quero ir hoje passear na tua casa. E então Zaqueu teve a experiência de ter Jesus em sua casa, de ter Jesus em sua vida, e o seu coração, o seu pensamento, a sua atitude mudou. Ele disse: onde eu fiz negócios desonestos, onde eu fui desleal, onde eu fui fraudulento, a estas pessoas eu vou devolver o meu direito desonestamente. Jesus transforma vidas. Jesus muda o nosso modo de pensar, de agir. Jesus transforma as nossas decisões. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Nós vimos alguns exemplos de como Jesus quer agir na vida de cada ser humano. Eu não sei qual que é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas lá Jesus quer estar para ressignificar a sua vida. E para isso ele fez muito mais. E para isso Jesus é muito mais. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem eu sou? Então Pedro responde em nome dos discípulos: o Senhor é o Messias. Lá no Evangelho de Mateus nos é dito ainda que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus, aquele que encarnou na Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, aquele que se tornou ser humano, mas também é Deus. Este é o Jesus professado por Pedro, este que é muito especial para o Pai, este que foi enviado pelo Pai para provar o seu amor por toda a humanidade. E como o Pai prova o seu amor pela humanidade? Entregando o seu Filho perfeito e sem pecado para nos salvar. Sim, nós, eu e você, custamos muito para Jesus. Eu e você fomos comprados por um alto preço. E aí nós sabemos verdadeiramente quem é Jesus quando compreendemos que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, sendo nós os culpados de morte, os beneficiários diretos de sua morte e ressurreição. Custamos para Deus, custamos para Jesus sua morte por causa dos nossos pecados. Você lembra quais são os pecados que você confessou há pouco, que não existem mais? Você lembra quantas vezes você pecou contra a lei do Senhor, os 10 mandamentos, e estes pecados não existem mais? Eles foram apagados, foram tirados do seu nome. Este foi o preço que Jesus pagou, sua morte, seu sangue derramado para nos tirar a culpa. Ele, perfeito Deus,
Ele, perfeito homem, se fez carne e habitou entre nós, para que com sua morte de cruz, seu sangue derramado, nos libertasse do pecado, nos tornando filhos do Pai e herdeiros da bem-aventurança eterna nos céus, com os anjos e com todos os regenerados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, quando Jesus fala do seu sofrimento para os discípulos, Pedro imediatamente repreende a Jesus para que Jesus não faça isso, para que Jesus não permita que ele seja morto, que ele seja crucificado. Então Jesus fala para Pedro: arreda Satanás, porque o que estava planejado e programado para Jesus precisava acontecer para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E toda vez que nós questionamos, duvidamos ou desprezamos a morte de Jesus em nosso favor, nós estamos desprezando o perdão dos pecados, estamos desprezando a comunhão com Deus e a vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, quem é Luke Capitani, esse detetive da série Os Segredos de Manchite? Não sei. Sei que ele é um detetive. Tenho pouco conhecimento a respeito de Marx, de Hitler e de outros personagens. Mas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, eu sei que todos eles, por mais importantes que sejam para a história da humanidade, eles precisam de Jesus. Eles precisam ser reconciliados com Deus, precisam receber o perdão dos pecados. E Jesus veio transformar a vida de todos que o recebem e nele creem como seu Senhor e Salvador pessoal. E aí eu te pergunto, querido irmão, você confia no Jesus que transforma vidas e salva vidas conforme a revelação da Escritura? Você confia no Jesus que veio a este mundo, se tornou homem e é Deus e homem, morrendo na cruz para lhe dar uma nova vida? Você confia neste Jesus? Amados, nós estamos vivendo em tempo de pandemia, Covid-19 tem ceifado vidas e agora está batendo novos recordes. Muitas pessoas adoecendo, muitas morrendo. Sim, o Covid tem tirado vidas, a pandemia tem tirado vidas, mas também o pecado tem tirado vidas. O pecado tem destruído famílias, relacionamentos e causado dor a toda maravilhosa Deus. Os animais sofrem, as plantas sofrem, as águas sofrem, as geleiras estão derretendo, enfim, a criação geme e o ser humano morre por causa do seu pecado. Neste contexto estamos nós, eu e você. E para nós e para toda a criação, para todo ser humano, Jesus continua vindo e nos faz o convite amoroso: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Este Jesus que veio participar daquela festa de casamento e lá fez milagre. Esse Jesus que foi ao encontro da prostituta, foi ao encontro da família de Jairo, de Mateus, de Zaqueu e tantos outros, foi ao encontro dos apóstolos. Este Jesus continua vindo até nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós precisamos de ajuda. Pergunto: qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Eu conheço
E eu confio em alguém que sempre tem me ajudado. Ele nunca tem falhado. A seu tempo, ao seu modo, conforme a revelação das Escrituras, Ele sempre me socorreu. Ele se chama Jesus. Ele se oferece para nos dar descanso, para refrigerar a nossa alma abatida, a nossa alma atribulada. Jesus é a pessoa mais importante para a humanidade. Ele veio restabelecer o relacionamento entre Deus e homens, veio trazer sentido para a vida. Ele veio salvar. Quando nós temos perdão de nossos pecados, o sentido da vida passa a ser outro, ser renovado, as nossas perspectivas mudam, o nosso foco muda, e aí nós começamos a entender quando Jesus diz: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Seguir a Cristo a partir do perdão dos pecados é possível. É possível então transformar vidas, auxiliar o próximo, cuidar da família, ser amável no trabalho, ser agente de reconciliação e testemunho do amor, vivência do amor de Cristo. E então Jesus vem e Ele quer transformar a tua vida, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós queremos ir ao Pai. Hoje muitos de nós com tristeza nos despedimos de alguém que foi para o Pai, mas ao mesmo tempo nós tristeza por não termos mais um ente querido, um colega pastor, um pai de família, um irmão na fé entre nós. Nós nos alegramos porque ele pegou o caminho que vai ao Pai. Ele creu em Cristo e agora recebeu a vida eterna. E o nosso Evangelho então conclui, Jesus conclui dizendo: se nesta época de incredulidade, maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Amados, com tudo que nós conhecemos de Jesus neste culto, nesta mensagem, na revelação do Evangelho, na revelação da epístola do apóstolo Paulo, não é mais possível ter vergonha do homem mais importante que pisou na face da terra, do homem que quer habitar no seu coração, que quer mudar a sua vida. Tome a tua cruz e siga Jesus. Tenha coragem e ousadia e fale de todas as maneiras possíveis que Jesus é nosso Deus, poderoso sobre o pecado, a morte, o diabo, e nos confere perdão, vida e eternidade no céu. Amados, que Deus Espírito Santo crie, fortaleça nossa confiança em Jesus e sobre a sua obra de vida em nós. Amém. Esses dias de isolamento, dias que novamente precisamos ficar em casa, restringindo nossos afazeres, enfim, nos cuidando mais para que vidas sejam salvas, para que haja menos contaminação, para que haja novamente controle sobre a pandemia. Cristo nos traz conforto e segurança. E mesmo que nós não possamos estar na igreja como gostaríamos de estar, Deus nos dá oportunidades de estarmos na sua presença, porque Ele vem ao nosso encontro por meio da transmissão do culto, Ele vem ao nosso encontro por meio das devoções diárias, que nós temos acesso ao devocionário 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, devoções da Hora Luterana,
e tantos outros momentos de estudo da palavra. Ele vem para, Deus vem por meio de sua palavra para dar vida a todos nós. E assim eu quero os convidar para que vocês participem do próximo culto, no sábado que vem às 19 horas. A princípio nós faremos este culto novamente com transmissão, mas se eventualmente durante a semana, conversando com a diretoria, entendermos que é possível fazer presencial, nós também estaremos comunicando os irmãos. Né? Agora então, aí ainda, irmãos, principalmente de nossa comunidade, todo o apoio necessário, atendimento pessoal, familiar, vocês podem sempre me contactar, que estarei prontamente os auxiliando, seja via telefone ou atendimento pessoal. Tá? Agora nós então queremos falar com o nosso Deus, este que vem ao nosso encontro por meio de seu Filho e se apresenta como o caminho para o Pai, e queremos elevar a Ele então a nossa oração. Desde já, então, nós queremos lembrar e incluir em nossa súplica ao nosso Pai Celestial, buscando conforto para a família do pastor Gerson Charnock, que hoje faleceu, Dona Mônica também, os seus filhos. Queremos pedir que Deus os console, bem como a tantos amigos que estão falecendo pelo Covid, por outras situações, problemas de saúde, e que nós queremos então buscar conforto em nosso Deus. Então nós oramos. Ó Senhor, gracioso Pai, nós te louvamos e agradecemos. No tempo de Quaresma, novamente temos o privilégio de meditar sobre a caminhada de sofrimento do teu amado Filho, que culminou com sua morte na cruz. Obrigado pelo teu gracioso amor, no qual puniste teu Filho por causa dos nossos pecados e para nossa salvação. Por amor a Ele, pedimos que ouça nossa oração e receba as alegrias do nosso coração. Obrigado por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Ajuda-nos a receber, a reconhecer que tudo o que temos nos foi dado por Tua bondade, sem merecimento ou dignidade da nossa parte. Motiva-nos e ajuda-nos a ajudar a quem tem necessidades e ensina-nos a ofertar daquilo que recebemos de Ti para a expansão do Teu reino. Senhor Deus, a exemplo de Teu Filho, nós também temos uma caminhada aqui no mundo, por enquanto ela segue sob o peso da cruz. Se depender de nossas forças, apenas vamos sucumbir. Temos, porém, nossa certeza firme na vitória de Cristo na sua cruz, e só por ela que podemos prosseguir. Que a vitória de Cristo seja nosso amparo nos sofrimentos e a firmeza para a nossa fé. E nesses tempos em que a pandemia do coronavírus continua trazendo inquietações, ampara-nos e renova nossa esperança de cura. Fortalece aqueles que lutam contra a doença. Anima os profissionais de saúde para que não percam a força. Abençoa a ciência para que encontre o alívio e a cura. Aos enlutados envia o teu consolo. Oramos de forma muito especial para que o teu consolo chegue à família enlutada do pastor Gerson, de forma muito especial à esposa Mônica e também aos filhos. Dê consolo a esta família para que, sob o teu amparo e o amparo dos amigos, eles possam superar esta perda e principalmente na certeza de que em breve novamente estarão juntos no lar celestial.
Conforta, Senhor, a comunidade Paz, que também hoje chora por ter que se despedir, mesmo ainda que à distância, de seu ex-pastor, a quem o pastor Gerson foi amigo, companheiro e compartilhou a mensagem da vida, da salvação nesta comunidade e administrou os sacramentos. Dê conforto, dê esperança e ânimo a toda a comunidade que chora e se despede do seu pastor. Amado Pai, esteja também com as famílias enlutadas, de amigos que se despediram, seus entes queridos. Lembramos com carinho do Willy Rieger, pai do Mateus. Console a sua família, conforte neste momento de despedida. Aos que vivem seus últimos momentos de vida, guarda-os em tua misericórdia. Que todos em suas dificuldades recebam a tua paz e sejam fortalecidos na tua bondade. Mostra a todos que não estás distante dos seus sofrimentos e nem te mantens indiferente às suas necessidades. Assim, Senhor, oramos pelos irmãos que estão passando por necessidades em nossa comunidade, das mais diferentes, físicas, de trabalho, de relacionamento, problemas conjugais, problemas no trabalho, enfim, Senhor, são tantas as dificuldades humanas e Jesus, Ele se mostrou pronto a socorrer e Ele está pronto a socorrer cada um de nós. Confiamos na Tua providência e suplicamos que esteja com todos que estão sofrendo, que estão doentes, que estão deprimidos, que estão desempregados, que estão tristes por esse tempo de pandemia causar tantos sofrimentos. Oramos, Senhor, pelo restabelecimento do pai da Carolina Ciscato, pelo pai da Ieda, Dona Ieda. Oramos também pela Marina, pela Neuza. Oramos, Senhor, pelo pastor Kurt, que também está na UTI, e tantos outros colegas pastores que estão se tratando do Covid e de outras enfermidades, pastor Jackson Coelho, que está em tratamento de câncer. Enfim, Senhor, olha com misericórdia para o teu povo, para a tua igreja, para os teus pastores, para que eles tenham forças e possam continuar sendo fiéis no exercício de sua vocação, de seu chamado. Esteja com toda a igreja, esteja com a nossa diretoria, esteja com os departamentos que novamente precisam reprogramar suas atividades, esteja lhes dando sabedoria, otimismo e condições de alguma maneira continuar exercendo e cumprindo a sua missão. Oramos também, Senhor, te louvando porque deste mais um ano de vida nesta semana ao nosso irmão Orlando Ribeiro, também a Ângela Girelli, também ao Juliano Sommer e ao Beno Blumke. Que a tua bênção repouse sobre a vida desses teus filhos em mais um ano de vida. Oramos em nome daquele que sofreu e morreu por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus, quando esteve entre nós, Ele ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso. Esta oração em que nós buscamos bênçãos materiais, quando pedimos o pão nosso de cada dia, mas em que nós também pedimos bênçãos espirituais, o perdão de nossos pecados, o livramento do mal, o livramento dos sofrimentos. E assim, então, os convido para que oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, nós vamos indo para o final de nosso culto e quero, em nome de Cristo, Senhor da vida, lhes estender a bênção para que a vossa vida e vosso lar seja uma bênção. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora os convido para que nós cantemos em conjunto, nos solidarizando com a família enlutada do pastor Gerson e com toda a nossa comunidade enlutada. Cantemos em conjunto o hino Mais Perto Quero Estar.
Irmãos, desejamos a todos um abençoado final de dia, um abençoado domingo e uma ótima semana. Um carinhoso abraço meu e da minha família a todos os irmãos.